O Jornal do Meio-Dia dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. A ordem de participação foi definida em sorteio com a presença dos respectivos assessores. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato pelo PSD, Carlos Fávaro. E a entrevista terá duração de 15 minutos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Obrigado a oportunidade. Parabenizar a Vila Real, TV Vila Real, pelo espaço que nós podemos democraticamente apresentarmos o que pensamos e como queremos cumprir o mandato de senador da República. Candidato, por falar naquilo que pensam os candidatos, qual é a principal proposta de Carlos Fávaro como senador da República? Olha, o senador tem muitas atribuições. Ele não pode tudo, mas pode muita coisa. O primeiro deles é trazer de volta os recursos dos impostos dos mato-grossenses que vão para o governo federal e muita falta fazem aqui. Nós tivemos agora, dia 7 de setembro, a comemoração da independência da coroa portuguesa. Mas não mudamos o modelo. Nós não aguentávamos mandar nossa riqueza para Portugal e faltar dinheiro aqui para os brasileiros. Mas agora esse dinheiro fica concentrado em Brasília e falta nos estados e municípios. É papel de um senador trazer recursos do governo federal, que nós contribuímos em Mato Grosso em mais de 19 bilhões de reais com o governo federal e recebemos algo em torno de 7,5. Esse dinheiro tem que voltar para promover o bem-estar da população mato-grossense. E é esse um dos grandes desafios e que vou tocar com muito afinco sendo senador por Mato Grosso. O senhor fala aí de rever o Pacto Federativo. Essa é uma das ações, difícil de ser implementada, mas que vou encarar com muita determinação. Não como salvador da pátria, mas com determinação, junto com o meu companheiro de chapa, Jaime Campos, junto com outros senadores que têm compromisso com o municipalismo, com os municípios brasileiros. Mas enquanto o Pacto Federativo não for mudado, temos que trabalhar com afinco, fazendo convênios, trazendo recursos para custeio, para manutenção, principalmente em áreas essenciais como a saúde pública do nosso estado. Não dá para nós vermos gente morrendo num estado rico como esse e ter uma saúde tão abandonada. É papel do senador e eu vou fazer isso com muita dedicação. Quando o senhor compôs lá em 2014 a chapa do atual governador Pedro Taques na condição de vice-governador, o senhor entrou nessa chapa aí indicado principalmente pelas grandes lideranças do agronegócio. Perfeito. Hoje o senhor fala muito em agricultura familiar. É uma revisão do posicionamento de Carlos Fávaro? Não, eu sempre fui da agricultura familiar. Eu cheguei em Mato Grosso num assentamento de reforma agrária que é Lucas do Rio Verde. Vim do Paraná, onde meu pai tinha 13 alqueires de terra. E essa agricultura familiar é uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico. Não existe duas agriculturas. Toda agricultura produz alimento, produz oportunidades e essa é a grande vocação mato-grossense. Agora, a agricultura familiar precisa mais da mão amiga do Estado. Precisa de assistência técnica, precisa de crédito, precisa da presença do Estado em infraestrutura, já que a propriedade maior, ela tem condição de contratar seu agrônomo, ter acesso a créditos internacionais, então ela consegue caminhar mais com as pernas próprias. Ela é importante? Claro que é. Mas a agricultura familiar precisa mais do poder público e por isso eu sou o senador e quero cuidar da agricultura familiar. Agora, isso que o senhor falou aí, a falta de apoio, a falta de incentivo para produzir, para comercializar, para transportar a produção, é uma reclamação que não é de hoje, de ontem, é de há muito tempo. Exatamente. Por que é que os pequenos agricultores sempre ficam esquecidos? Porque é o seguinte, os grandes tomam conta e não sobra a atenção e recursos para os pequenos? Falta de foco, falta de prioridades. Eu quero ser o senador que vai cuidar dos mais necessitados, daqueles que precisam mais. Tanto é assim que eu, de todos os candidatos ao Senado, sou o único que recebeu a carta oficial da FETAGRE, do presidente da FEDAC, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, onde ele, o Newton, que é o presidente, declarou oficialmente que eu sou o candidato ao Senado da agricultura familiar. E está me ajudando, pedindo voto aos pequenos produtores, para que eles tenham eu como representante e eu possa cumprir um papel às pequenas propriedades. Agora, é da minha origem, eu vim de lá e é para eles que eu vou trabalhar. Agora, candidato, o senhor falou em falta de foco em relação aí aos pequenos produtores, a esse apoio, ao incentivo que tanto falta para eles. Mas aí alguém pode perguntar, fala, escuta, mas o senhor não foi vice-governador de Mato Grosso? Não deu para fazer nada por eles? Olha, eu cumpri alguns papéis importantes. Na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, os 20 meses que fui lá, eu desburocratizei ao máximo.
Mas, por exemplo, eu não consegui terminar com a exigência da APF, que exige um cadastro dos produtores e que, como eles são em assentamentos, fica coletivo, é quase impossível de fazer. Precisa mudar a legislação federal. É isso que eu quero fazer como senador. Ninguém encarou isso no Congresso Nacional de frente. Eu quero ser o senador para encarar isso de frente. Eu quero ser o senador, por exemplo, como vice-governador, eu ia nas reuniões do Conselho do FCO e destinava cada vez mais recursos do FCO, do Fundo do Centro-Oeste, às cooperativas de crédito. A Sicredi, a Unicred tem mais acesso ao pequeno. Esse dinheiro não pode ficar concentrado só no Banco do Brasil. Eu destinei, como vice-governador, 2 bilhões de reais. Agora, a Sicredi tem que ter acesso a isso. O governo federal tem que dar prioridade às cooperativas de crédito para que ela possa chegar no pequeno produtor e fomentar a agricultura familiar. Como senador, eu vou ficar intransigentemente cobrando para que isso aconteça. E como será possível mudar esse quadro que existe hoje, dentro dessa questão aí? Com dedicação, com um papel, com a força política que Mato Grosso tem. Nós não podemos só ser a força da economia brasileira. Mato Grosso é um dos poucos estados que contribui muito com o governo federal. Mato Grosso, São Paulo, alguns contribuem muito, outros contribuem quase nada. No Senado Federal, as forças políticas são idênticas, são 3 senadores para cada estado. Por isso eu quero ser um senador da grandeza da força econômica do estado. Contribuímos muito, pagamos muitos impostos, mas quero esse dinheiro de volta para beneficiar o povo mato-grossense e principalmente os pequenos, seja na área da saúde, na educação ou da agricultura familiar. Nas campanhas eleitorais, candidato, falam-se muito dos pequenos, em relação aí aos pequenos agricultores. A agricultura familiar, não é? Fala-se muito em distribuição de renda, que a riqueza se concentra basicamente nas mãos de poucas pessoas. Verdade. Mas aí, por exemplo, o senhor pertence a uma chapa que tem grandes produtores. É possível, na questão política, implementar essa distribuição de renda? Sem sombra de dúvida, é necessário. Como disse, se a FETAGRE já reconheceu e me nomeou como candidato da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, é porque vem em mim essa capacidade. Pela minha origem, sempre fiz, sou ligado ao associativismo. Quando você é pequeno, só tem uma forma de tornar-se mais competitivo, é se aliando àquele que está ao seu lado com os mesmos problemas. É assim que tem que ser e tem que ser a prioridade do poder público. Trabalhar para aqueles que mais precisam, aqueles que estão à mercê desse desenvolvimento. As pessoas que estão aqui em Mato Grosso ficam pensando como que vivem essa riqueza passando para cá e para lá, esses caminhões de soja, milho, algodão, e não muda a vida da imensa maioria das pessoas. É porque nós precisamos qualificar, preparar a nossa gente para as oportunidades que o mercado de trabalho tem, para quem é qualificado e vocacionado para isso em Mato Grosso. Investir em escolas técnicas, investir em formação do cidadão é gerar programa de oportunidade de emprego. Isso sim é o melhor programa social que existe no mundo. O fato do senhor ter sido vice-governador de Pedro Taques até o mês de março? Março. Até o mês de 5 março. de abril. Até o mês de abril desse ano. Isso tem criado dificuldades para a sua campanha? Eu pergunto isso em função aí do desempenho nas pesquisas eleitorais. Não vem dificultando, não. Eu, seguindo uma orientação partidária, rompemos com o governo, eu cumpri meu compromisso de respeito ao dinheiro público. Eu não precisaria renunciar para ser candidato ao Senado. Não seria nada ilegal eu estar disputando essa eleição sendo vice-governador, mas não seria ético. Eu vim para a política para fazer diferente. Renunciei porque eu não quero estar discutindo uma nova eleição, nenhum outro grupo político, mas usando das benesses da vice-governadoria, salário de vice-governador, carro, motorista, segurança. É contradizer o discurso. Na prática, eu estou cumprindo aquilo que sempre disse, que eu vou respeitar o dinheiro público. Eu tenho as mãos limpas, calejadas pelo trabalho. Eu não quero o título de senador para ser uma honraria. Eu que saí de um assentamento de reforma agrária, fui presidente de cooperativa, presidente de associação, fui presidente da AproSoja, me tornei vice-governador. Não preciso de honraria, não vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida é fazer o bem para as pessoas. O que vai mudar minha vida é ser um senador reconhecido como muito trabalhador e que busca recursos para o povo mato-grossense. Agora, o que se comenta é que o senhor demorou muito a romper com o governo. O senhor concorda com essa avaliação? Eu tinha um compromisso de tentar ajudar o governo. Tudo ao seu tempo.
Se eu saio muito antes, eu falo assim, olha, mas também com um vice desse desestabilizando, já abandonando, eu avisava internamente. Internamente eu sempre avisei, estava prometendo muito, cumprindo pouco, não estava tendo controle nos gastos e que isso não ia dar certo. Está aí o caos instalado. Mas chega um momento que nós temos que discutir o futuro. E aí, para Mato Grosso, eu não podia mais apoiar um governador que se mostrou inapto e incompetente para tocar esse estado. Por isso, eu fui muito criterioso e aí nós decidimos. Mauro Mendes é experiente, tocou muito bem a nossa capital Cuiabá, tem uma paixão hoje por Cuiabá, pelo Mato Grosso, e o exemplo que ele deu em Cuiabá vai ser um exemplo para o Brasil de um grande governador do estado de Mato Grosso. Estou apoiando o Mauro Mendes porque sei que ele é competente, é o mais preparado e por isso eu quero estar ao lado dele. E ao lado de Jaime Campos, trazendo recursos do governo federal para ele superar os momentos difíceis que terá aqui no estado de Mato Grosso e fazer melhor para a vida das pessoas. Qual o compromisso de Carlos Fávaro com o agronegócio de Mato Grosso? Olha, como toda a sociedade, é uma atividade importante, eu vou trabalhar para que ela continue tendo bom desempenho, que ela tenha as oportunidades de crescimento, mas que possa ser para todos os mato-grossenses. Nós não podemos produzir 67%, quase 70% do algodão brasileiro e não ter nenhuma tecelagem aqui no estado, não ter nenhuma grande confecção, tinturaria, lavanderia, que gere emprego para os mato-grossenses. Eu quero ser o senador que vai buscar parceria com a iniciativa privada, que vai ter um governador vocacionado a atrair essas empresas para cá. E como senador, eu quero trabalhar por cursos técnicos, por profissionalizantes e gerar a oportunidade de emprego. Assim, nós teremos a riqueza de Mato Grosso para todos os mato-grossenses e não concentrada só na mão de alguns. Agora, o agronegócio, ele tem realmente interesse nessa industrialização do estado? Eu não tenho dúvida disso, Lúcio. Eu vejo alguns programas que, por exemplo, a Associação dos Produtores de Algodão estão fazendo de qualificação, recursos que eles têm de um fundo internacional que vão começar a investir para treinar confecção, para treinar costureiras, para começar a fazer daqui um grande polo de confecção que o Mato Grosso tem de vocação. Mas a iniciativa privada também precisa do poder público. O Mauro Mendes está preparado para fazer isso. E eu, como senador, quero trazer recursos do governo federal, que é oriundo dos mato-grossenses, para investir nisso. E assim nós podemos fazer a riqueza de Mato Grosso não ficar concentrada na mão só de quem produz algodão, mas sim na dona de casa, aquela que mora no bairro, aquele senhor, aquele garçom, ter uma oportunidade de trabalho com a riqueza que tem aqui no estado. Quer seja do algodão, quer seja da soja, da pecuária, é isso que nós temos que fazer. Essa é a vocação, mas tem que ser para todos os mato-grossenses. Agora, os pequenos agricultores, candidato, eles reclamam e reclamam muito que só os grandes acabam se beneficiando dos incentivos fiscais por causa exatamente do poder político que eles têm. Dá para mudar isso? Olha, porque os pequenos não têm muita vez. É um contrassenso. Tem muito mais pequenos produtores do que grandes produtores. Portanto, se alguém tiver a percepção de quem prioritariamente assistir, é os pequenos. Como disse, talvez eu estou sendo Mas por enquanto, quem tem esse benefício, essa regalia, esse privilégio, são os grandes. Mas talvez, pelo pouco tempo de vida pública meu, mas pelo passado, por tudo que já fiz na vida pregressa, desde o assentamento de reforma agrária, hoje eu tenho reconhecimento da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, que sou o melhor candidato para representá-los. Agora eu quero a oportunidade de ser eleito e aí sim, trabalhar com afinco para mudar a realidade da pequena propriedade. O senhor concorda que o pequeno ele tem pouco incentivo em relação aos benefícios que os grandes têm? Ele precisa de mais assistência técnica, coisa que o grande pode contratar sozinho. Ele precisa mais de crédito subsidiado, coisa que o grande busca sozinho, quer nas trades ou quer até em recursos internacionais. Ele precisa mais de regularização, de órgãos ambientais mais vocacionados a eles, porque o grande tem condição de contratar. Mas o grande tem isenção de impostos e tem incentivo fiscal. E bastante. Não, o que tem é a Lei Candir que favorece as exportações. E os pequenos produtores não vendem para exportação, ele alimenta aqui na cidade. Por isso tem que ser a presença do Estado mais perto dele, dando condições para ele produzir alimento de qualidade que produzem, mas ter acesso à comercialização, ao financiamento, à assistência técnica. Por isso o Estado tem que estar mais ao lado do pequeno produtor e não do grande. E por que o incentivo fiscal não chega à cadeia da agricultura familiar? Porque ele não é exportador, ele vende do mercado interno. Incentivo fiscal precisa de ser exportador? É o único incentivo que tem o produtor.
é o único incentivo que tem o grande produtor, é a Lei Candir, que isenta a exportação. Aí é isenção de impostos. De Estou impostos, falando de incentivo fiscal. Não tem incentivo. Não tem. Não tem para o grande produtor. O que tem é só a exportação. Como o pequeno não exporta, ele não tem esse benefício. Então o Estado tem que dar outras formas de apoio ao pequeno produtor para que ele possa comercializar o alimento que vem na nossa mesa. Candidato, o senhor tem aí 30 segundos para conversar com o eleitor aí. Mensagem para o eleitor. Tá bom, eu queria agradecer a oportunidade. Eu quero que vocês acompanhem nos meus programas eleitorais, nas minhas entrevistas, nas redes sociais, façam um bom debate, pergunte, questione quem é o Fávaro, veja como é o meu passado, como é a minha origem e se eu mereço ser o seu voto. Se eu merecer seu voto, quero ter certeza que eu serei um grande senador de Mato Grosso. Eu sou o Fávaro, meu nome está à disposição de vocês como senador 555, com as mãos limpas e calejadas pelo trabalho. Candidato, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado.